Irmãos, abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis 18. Eu quero compartilhar uma palavra. Meu horário está um pouco avançado, mas eu precisava dar essas informações todas. 1 Reis, primeiro livro de Reis, 18. Só para nós nos contextualizarmos, vai do versículo 20 em diante. Presta atenção aqui em mim, por favor. Vamos contextualizar, porque o texto é grande, então eu preciso contextualizar a igreja. O livro de Reis, ele relata o período em que houve a divisão dos reinos após o reinado de Salomão. Davi passou o reino para Salomão. Depois de Salomão, o reino se dividiu, e a partir de agora, historicamente, irmãos, reino dividido de Israel. Israel eram 12 tribos. Israel agora tem de um lado 10 tribos e do outro lado 2 tribos, também colocado como reino do sul ou do norte, norte e sul, perdão. Reino de Israel e reino de Judá, são essas colocações que a Bíblia faz a respeito desses 2 reinos. Nesse período da história, quem está reinando em Israel é Acabe. Acabe é o camarada que casou com uma mulher um pouco problemática chamada Jezabel. Jezabel não era judia, ela era fenícia, do país vizinho. Eles faziam esses casamentos também por uma questão política. Só que quando Acabe casa com Jezabel, Jezabel vem com toda a cultura, principalmente religiosa, e como era uma mulher de personalidade forte, ela influencia o camarada, e o camarada agora se sujeita aos deuses da sua esposa, a idolatria da sua esposa. Ele permite que a sua esposa estabeleça altares de idolatria, principalmente a um deus chamado Baal. E agora o reino está com um problema muito grande, está dividido, está com problemas espirituais muito grandes, e nesse contexto, aparece o profeta Elias. Elias vem como um profeta do Senhor, e em nome do Senhor ele libera uma palavra e retém as chuvas. Ele fala: a partir de hoje não chove mais. E durante 3 anos e meio não choveu. Então imagine a consequência toda desse problemão, que foi estabelecida em Israel. Nós temos um reino dividido, e a Bíblia nos garante que reino dividido não subsiste, não prospera. Temos aprendido sobre esse assunto nas últimas semanas. Nós temos um problema econômico, social, porque toda essa circunstância está gerando isso. E agora, por conta da falta de chuva, nós temos agora problema também, financeiros. Nós temos problema de falta de comida e de tudo isso. Então o caos está instalado em Israel. Nesse contexto aparece Elias. Elias fala que agora não vai chover, e não chove mesmo. E Elias agora chega diante de Acabe e fala: Acabe, vamos nos encontrar no Monte Carmelo. E eu vou fazer um desafio. Eu estou aqui contextualizando aqui o texto para os irmãos. E Elias chama Acabe, que é o rei, junto com a sua esposa, e fala assim: eu vou fazer um desafio aqui com esses profetas de Baal, que era da idolatria da mulher de Acabe, chamada Jezabel. Então o versículo 20, ele começa a relatar esse momento. Vamos ler o versículo 20 em diante. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Ou seja, até quando vocês vão ficar divididos? Se o Senhor é Deus, segui. Se Baal, segui. Porém o povo nada lhe respondeu. Então Elias, ele dá um ultimato.
Falou, está na hora de vocês tomarem uma decisão, se posicionar. Não dá para vocês ficarem lá e cá. Vocês vão decidir o que vocês querem. Ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Baal. Mas ficar assim, uma hora eu adoro a Deus, uma hora eu adoro Baal. Como eu disse aqui, anteriormente aqui, como que era a vida de muita gente, né? No domingo estava num ambiente religioso, na quarta-feira estava num outro ambiente religioso totalmente diferente. Nós não podemos viver dessa forma. Mas o povo não respondeu nada. Versículo seguinte. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei como profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros, e os dividiram em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu lhe preparei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Então agora ele faz um desafio. Ele fala: vamos fazer o seguinte: eu vou pegar um bezerro e vocês, os 450 profetas de Baal, vão pegar o outro bezerro. Nós vamos montar aqui 2 altares. Tem o meu altar e o altar de vocês. Vocês vão montar aí. Nós vamos orar. O Deus que responder com fogo, eu oro para o meu Deus e vocês oram para Baal. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Esse é o desafio. Né? Profeta é ousado. Continuamos. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo será o seu Deus. E todo o povo respondeu dizendo: boa essa palavra. Próximo, vamos embora. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus. Não lhe ponha fogo. Ora. E tomaram o bezerro que lhe dera e o prepararam. E invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. Então perceba, os profetas lá, e eram 450 profetas de Baal, e eles começaram a clamar. A Bíblia diz que eles foram até o meio-dia, clamando, mas não havia resposta. Bora. E sucedeu que ao meio-dia ele zombava deles, dizendo: clamar em altas vozes. Então eles começam a olhar e começam a tirar onda com os caras. Clamar em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo, despertará. Ele falou: pode ser que ele não está aí. Clama mais alto. Elias era sarrista, né? E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetas. Agora eles começaram num outro nível, agora já não clamavam mais. Agora eles começaram a se cortar, porque fazia parte também disso. Derramar sangue, se machucar, se penitenciar, buscando uma resposta. Conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Então imagine a cena. Né? Leia a Bíblia imaginando a cena. Um monte de profeta clamando, o barulho já é grande. E eles se cortando com sangue, pulando e dançando e gritando, e isso o dia inteiro. Bora. E sucedeu que passado o meio-dia profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Eles passaram o dia inteiro fazendo isso. Porém, não houve voz, ou seja, não teve resposta, nem atenção alguma. Os caras oraram, clamaram, pediram, derramaram sangue, fizeram, performático demais, mas não derramou sangue. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então agora Elias falou: agora vem comigo, gente. Então perceba, nós temos um cenário. Os profetas de Baal fizeram tudo aquilo e não teve resposta. Agora Elias vem e fala assim: vem aqui. Todo mundo presta atenção. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou. E ele? A ele. E restaurou o altar do Senhor. Diga: restaurou o altar do Senhor. Perceba agora o processo de Elias. Ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Segundo, vamos embora. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor,
Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então começa a prestar atenção. Ele vem, restaura o altar que está quebrado. Aí ele pega 12 pedras, edifica o altar. Aí ele faz um rego, ou seja, ele cava, algo ao redor do altar. E a Bíblia diz que esse rego é grande. Bora. Então armou a lenha. Agora ele vem e começa a preparar a lenha. Ajustar a lenha, porque ele vai colocar um cordeiro ali. Então ele restaura o altar, põe as pedras, faz o rego, prepara agora a lenha. Imagine a cena. E diz: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Olha o que ele está fazendo. Os profetas não fizeram isso. Ele falou: agora nós vamos fazer o seguinte. Todo mundo pensou: agora ele vai pegar e vai ter lá para deixar mais difícil. Quem aqui já tentou acender um churrasco e ou a lenha ou o carvão estava ruim? Não é difícil? Você quer acender uma fogueira com a lenha molhada? É difícil. Ele, para deixar mais desafiador, ele começa a derramar água. E não foram pouca água não. Ele falou: e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. Por 3 vezes eles foram jogando água. E não foi pouca. Versículo seguinte: de maneira que a água correu ao redor do altar até o rego se encheu. Então molhou, encharcou, derramou a água, e aquele rego ficou cheio d'água, empoçou a água. Esse texto é tão rico, eu estou lendo ele a semana toda. Eu acho que eu já li umas 30 vezes. Toda vez que eu leio, Deus fala alguma coisa comigo. Eu vou deixar, eu prego uns 90 dias esse texto do jeito que está, e eu tenho que pregar em 25 minutos. Só Jesus na minha vida, aguenta. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: você percebe que até aqui Elias não tinha orado, ele só arrumou, só preparou, só organizou. Agora ele vai orar. Os outros ficaram orando o dia inteiro, ele não orou, ele foi orar agora. E olha a oração dele: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Imagine a cena. A oração dele foi 2 versículos. Veio fogo e começou a consumir tudo. E a Bíblia diz que não foi só o holocausto, não, até as pedras, tudo lambeu. Próximo. E que vendo todo o povo caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe, queridos, esse texto ele é muito, muito rico. Deus tem falado comigo demais com esse texto nesses dias. Algo a respeito, pessoal e para a igreja. E não tem como, confesso aos irmãos que eu estava preparado para outra mensagem, mas aí não aguento. Eu preciso compartilhar essas verdades. Sabe, nós vimos aqui toda essa circunstância de Israel. E o que eu tenho visto na vida de muita gente, trazendo isso para a nossa realidade, é que a maioria das pessoas estão como os profetas de Baal, fazendo, orando, pulando, dando sangue, gastando o dia dela, mas com uma vida sem resposta. Os profetas de Baal, eles representam a vida de muita gente. Eu não estou falando que muita gente é idólatra. Estou fazendo aqui um paralelo, que a vida de muita gente está assim. Agora imagine como esses caras terminaram o dia. Passaram o dia inteiro orando.
Gente, nós estamos passando por um período ruim de seca aqui, como São Paulo principalmente. O tempo já está seco, está calor pra caramba lá fora. Agora imagine você passar o dia inteiro. Agora fazia 3 anos que não chovia, tempo seco. O dia inteiro orando, o dia inteiro fazendo, clamando. Sangue descendo. Qual que foi o sentimento que esses homens terminaram o dia? Cansados, frustrados, decepcionados, incrédulos, em dúvida, pensando em desistir e envergonhados. Agora não me fala que às vezes muita gente tem se sentido assim hoje. Estou cansado demais, estou fazendo, eu oro e não tenho resposta, eu clamo e não vejo nada, nada na minha vida muda, estou dando até meu sangue, me dedico, e olha que eu estava fazendo para Deus. Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu faço meu sacrifício, eu dou meu Isaac, eu dou meu Jacó, eu dou isso, eu dou aquilo. E o sentimento de muita gente é frustração. Muitos estão decepcionados, envergonhados, tomados pela incredulidade, porque quando não vê resultado, a dúvida paira. Poxa, mas será que é isso mesmo? Será que isso é vontade de Deus? Será que essa é o que Deus tem para a minha vida? Será que o que eu estou fazendo é de Deus mesmo? Será que o meu chamado é esse? Ou seja, olha o coração de quem passa o dia buscando uma resposta e não tem. Ah, pastor, mas eles estavam buscando Baal. A palavra Baal significa pai. Por isso que lá no Novo Testamento fala Abba, pai. Não estou falando que é o mesmo. E o que Elias estava dizendo ali é o Senhor. Quando ele falou, vocês buscam o Senhor, ou você busca Baal, que significa pai ou Senhor. Mas Senhor com letra minúscula. Ele estava falando o seguinte: ou vocês buscam o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo o seguinte: a quem vocês se sujeitam? Quem é que manda na tua vida? Quem que direciona? Quem é o rei da glória, como nós acabamos de cantar aqui? E aí Elias aparece nesse contexto e fala: olha, vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos, vocês não podem ficar em dúvida, está na hora de decidir. Sabe, a vida é feita de decisões. Às vezes as coisas não acontecem na vida de muita gente porque ela não decide, ela vive em cima do muro, ela vive em dúvida, ela vive, sabe, cocheando literalmente. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu faço ou não faço. Ela não se posiciona, ela não tem uma posição firme sobre a fé, sobre as suas convicções. Ela anda conforme, ela dança conforme a música. Se a música manda ir para a direita, ela vai porque é conveniente. Mas se a música manda para a esquerda, ela vai porque é conveniente. Ela vai para onde é conveniente. Ela vai para onde a carne agrada. Ela vai para onde ninguém a confronta. E Elias estava falando: vocês querem mudança? Primeira coisa, se posicionem. Decidam. E deixa eu falar uma coisa, queridos: há decisões que Deus não toma por nós. Há decisões que Deus não toma por nós. Às vezes nós estamos orando para que Deus decida algo que não é responsabilidade de Deus, é nossa. Sou eu que tenho que ir lá e resolver. Sou eu que tenho que ir lá e pôr o ponto final. Sou eu que tenho que dar o start. Sou eu que tenho que ir lá. Sou eu que tenho que dar a minha cara para bater. Mas tem gente que fica aí tempos e tempos, e o tempo está passando, a vida está passando, fica procrastinando a vida dela, as decisões dela, a vontade dela, fica procrastinando porque, eu estou esperando, eu estou vendo, eu vou orar. Quantas vezes, irmãos, confessa, circunstâncias na vida, você fala assim: eu vou orar, mas você não ora também. Nem orar você ora, você só fala que ora. Eu vou orar por essa situação, mas você não ora. Você não está intenso buscando aquela circunstância. Deus, me dá uma resposta, me dá uma direção, fala comigo. Não. Por que nós vamos entrar nesse projeto de igreja saudável? Porque esse desequilíbrio, que a maioria das pessoas vivem, uma vida desequilibrada,
A sensação que muita gente tem é que ela é um bombeiro, ou seja, vive apagando fogo, mas ela não faz nada de concreto, nada cumprindo o propósito. Sabe por quê? Porque ela não toma decisões. Libertação é uma questão de decisão também. Vou dar um exemplo. Eu estou querendo muito ser liberto desse vício. Então tome a decisão de ser liberto. Tome a decisão de não vou mais fazer isso. Eu não vou mais beber. Eu não vou mais prostituir. Eu não vou mais ver pornografia. Não, eu vou ficar vendo. No dia que Deus quiser me libertar, Ele me liberta. Não vai. Eu quero ser liberto do cigarro. Mas estou esperando um anjo aparecer e tirar o cigarro da minha boca. Deixa eu falar uma coisa, se aparecer e dar um ataque no seu coração, você morre. Então Deus, para te poupar. Mas não é assim que as coisas funcionam. É você que precisa. Gente que vive amaziada. Um dia eu vou casar, um dia eu vou casar. Então casa logo, resolve a tua vida. Vai no cartório, faz o que tem que fazer, assina a documentação. Não, mas sabe o que é? E fica enrolando, não decide. Por isso que não entende que a vida está tudo travada. Porque está em pecado de fornicação. E o pecado gera morte. Então é uma questão de decisão. Eu decido. Eu não quero mais isso. O Senhor me ajude. É o que Elias estava falando para o povo. Decida logo a sua vida. Para de procrastinar. Para de ficar enrolando. Para de ficar levando a vida desse jeito. Tome uma decisão. Porque a partir da nossa decisão é que Deus vai agir. Na verdade, o que eu tenho aprendido olhando para a Bíblia é que Deus muitas vezes Ele mais reage do que age a favor de nós. Mas Ele reage a partir de uma ação nossa, de fé. Se Pedro não tivesse a fé de pôr a pé nas águas, Deus não iria reagir, manifestando algo para sustentar ele andando sobre as águas. Se Moisés não tem a ação de ir lá e colocar o cajado na água, o mar não ia abrir. Se a mulher que está com fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, não tem ação de passar por meio de uma multidão e tocar em Jesus, ela provavelmente teria morrido doente. Se os amigos daquele paralítico não têm ação de subir aquele homem pelo telhado e descer ele ali, passando por toda circunstância adversa, não haveria milagre. Havia um homem de 38 anos na beira de um poço. E havia ali, João capítulo 5, se eu não estiver enganado, dizia que se viesse ali um anjo e movesse as águas, quem entraria primeiro era curado. E ele estava lá 38 anos, esperando alguma coisa acontecer. E quando Jesus chega, ele fala: estou esperando alguém me colocar lá. Ele ficou esperando 38 anos, ele ficou esperando alguma coisa sobrenatural acontecer. O Jesus virou e falou para ele assim: levanta, pega a sua coisa e vai embora. E foi assim que ele foi curado. Uma ação de fé. Às vezes você está como aquele homem há 38 anos, sonhando, mas não consegue colocar em prática o projeto, não consegue colocar em prática seus sonhos. Por quê? Porque você fica procrastinando, não toma uma decisão. Porque para certas coisas da nossa vida precisa tomar uma decisão. Posso ouvir um amém? A vida é feita de decisões, de posicionamentos. Você precisa decidir. Mas é interessante. Volta lá para o texto, por favor. O texto diz assim: que eles ficaram orando, clamando, desesperados, pedindo, se cortando. Só que o resultado foi: não teve resposta. Quem faz as coisas na força do braço nunca tem resposta. Tem muita gente vivendo assim. Vive na força do braço. Eu faço, eu aconteço. Se for necessário eu vou dar meu sangue, mas faz do jeito errado. E não adianta fazer a coisa certa do jeito errado. O resultado vai ser sempre ruim. Isso é justiça própria. Isso é viver na lei. É eu querer fazer a coisa na força do meu braço. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. Nós precisamos aprender a colocar-se diante do Senhor. Sujeitai-vos a Deus e Ele os exaltará.
Mas tem gente que não, que quer deixar Deus de lado. Não, eu vou resolver, eu vou pôr na minha mão, eu vou fazer do meu jeito. Deixa eu falar uma coisa, o resultado de quem vive fazendo as coisas do jeito dela sempre será a frustração. Para de lutar com Deus, para de resistir ao Senhor. Mas aí entra Elias. Elias fala assim: agora eu vou fazer para vocês verem como que é. Vem cá, ele ainda chama o povo, vem cá. Vocês viram aqui. Tem gente que está vivendo como os profetas de Baal, não só fazendo a força do braço, mas é muito performático. Hoje nós vivemos uma época de muito performance. Muito caras e bocas. Biquinho. Entendeu? Muito. Faz isso. Muita coisa. Muita aparência e pouca realidade. Nós vimos ali o que é uma vida de religião. Uma vida de religião assim, é aparência. Quando você olha para a vida da pessoa, você fala: uau, olha os caras pulando. Cara, os caras estão rasgando. Olha, meu Deus, que coisa. Mas no final das contas, quando você presta um pouquinho mais atenção, você vê que é uma vida de muita aparência, mas não tem realidade nenhuma, não tem resposta nenhuma, não tem ação nenhuma concreta. É a vida de muita gente. Às vezes tem gente até orando e quando ora você fala: uau, como a oração dela é bonita. Porque se você comparar a atitude de Elias com a desses homens, esses caras ganharam. Nossa, os caras oraram o dia inteiro. Elias orou uma oração de dois versículos. A questão aqui é quem ora mais ou quem ora menos. A questão aqui é quem faz a coisa do jeito certo. Nós temos princípios, nós temos valores que não podem ser negligenciados. Então a questão aqui não é o quanto você faz, mas é como você faz. Nós temos muita gente preocupada com quantidade, com performance. Se eu orar 5 horas por dia, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Mas a Bíblia diz que se não tiver amor é como o sino que retine. Só faz barulho, mas não tem resultado nenhum. Agora olha o que Elias faz. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se. Primeira coisa, Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Nós temos princípios maravilhosos aqui. Eu estou com pouquíssimo tempo. Eu não sei se eu prego. Eu não vou conseguir pregar tudo hoje. Se eu falo semana que vem, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Me perdoem. Mas eu vou ter que me atentar em alguns trechos somente desse texto. De tão rico que ele é. A questão aqui são os princípios, e a palavra de Deus ela nos dá princípios poderosos, que se forem aplicados, eles funcionam e dão resultado. E a vida de muita gente é uma vida sem resultado, uma vida sem resposta, uma vida de desgaste, de frustração, porque fez muita coisa, mas negligenciou o princípio. A primeira coisa, perceba que Elias poderia ficar intimidado olhando: nossa, os caras estão orando, eu vou ter que orar mais. Porque quando alguém ora bonito do nosso lado e depois a gente vai orar depois, qual é a sensação que você tem? Meu Deus. Imagine, toda vez que você, eu estou imaginando, você prega, depois que alguém pregou alguma coisa, fala: meu Deus do céu, o que eu vou falar agora? Você fica intimidado. Elias não fica intimidado. Perceba que Elias não fica desestabilizado. Os caras oraram, fizeram, muito bom, bonito. Só que Elias percebeu, ele não foi movido pela performance. Nós muitas vezes olhando a performance dos outros, a gente fica até angustiado. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa porque ele está fazendo. Nossa, parece que ele está vivendo e eu não estou vivendo. Quantas vezes você olhando o Instagram, o outro viajando, você concluiu que você precisava viajar também? Se ele está viajando, também tem preciso viajar. Se ele está curtindo, precisa curtir. Porque é assim que muitos vivem. E vivem até intimidados. Porque parece que o outro está fazendo tanta coisa, eu preciso fazer alguma coisa também. Mas ele não percebe que aquilo às vezes é muito performance.
pouco resultado. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Nós vamos concluir isso aqui, esse raciocínio. Vai que... Eu não sou de fazer isso. Normalmente eu faço mensagem, eu escrevo. Mas eu confesso hoje que eu tenho um rascunho. E umas anotações na Bíblia. Que eu fui adotando, fui lendo. Mas a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. Sabe? Essa palavra restaurar, no original, significa rafá. E rafá, em hebraico, quer dizer saudável ou curado. Por isso que a minha filha chama Rafael. Não é? Deus é que cuida, Rafael. Tem o Rafael aqui também, né? Deus é que cuida, Deus que cura. Essa é o significado desse nome. A primeira coisa, se nós queremos fazer algo na nossa vida, nós precisamos ter o altar restaurado. O altar significa a nossa própria vida. E quando fala que ele restaurou, e essa palavra restauração significa estar curado ou estar saudável. Eu disse aqui sobre a mensagem de uma vida equilibrada. Que uma vida equilibrada é que vai trazer o resultado de fato. Então nós precisamos, antes de querer fazer alguma coisa, de querer conquistar alguma coisa, nós precisamos ter o nosso altar em ordem. A Bíblia diz que aquele altar estava quebrado e ele restaurou. Por que ele estava quebrado? Provavelmente porque aqueles homens de Israel estavam tão preocupados com as coisas que estavam acontecendo que eles negligenciaram o altar. E provavelmente é a mesma condição na vida de muita gente. Porque a pessoa negligencia o altar. Tem muita gente que tem problema no casamento porque ela negligencia o casamento. Tem muita gente que tem problema de saúde porque ela negligencia a saúde. Tem muita gente que tem problemas espirituais, se tornam pessoas fracas, anêmicas espiritualmente. Não tem força para caminhar, eu não consigo orar, porque eu não tenho força para orar, porque na verdade ela negligenciou o seu devocional, a sua vida com Deus, a sua oração, a sua leitura bíblica, de estar nos cultos. Eu tenho encontrado pessoas que não estão participando às vezes dos cultos. E aí o que você deduz? E o que você percebe na conversa? Eu não estou bem, eu estou fraco. Espiritualmente eu estou mal. Por quê? Porque a pessoa está negligenciando a sua vida espiritual. Eu estou convocando a igreja para ler a Bíblia. Por quê? Porque nós não podemos negligenciar esse princípio da nossa vida pessoal. É a base. O altar ali, ele está falando de base do altar, porque depois ele coloca as pedras. Então a base, existem coisas que são bases na nossa vida e que a gente não pode negligenciar no dia a dia nosso. Tem coisa que é básico para nossa alma. Pessoas que ficam entrando em confusão, em fofoca, em circunstâncias assim, depois ficam o quê? Machucadas, ofendidas. Por quê? Porque é o básico. Não entra, não se envolve em confusão dos outros, não fale mal dos outros, não entra em fofoca, não fique praticando esse tipo de comportamento. Por quê? Porque isso é prejudicial para quem pratica. É o básico. É o básico, ter um cuidado básico do corpo, a alimentação, fazer exames periódicos. Eu não estou falando que tem que ser hiper fitness com uma dieta não calórica. Eu estou dizendo ser cuidadoso, mas tem gente que é negligente consigo mesmo, não tem uma disciplina básica. Eu vou falar uma coisa muito até básica, é básica. Tenho visto especialistas dizer isso. E é uma negligência da maioria das pessoas. Água, simplesmente isso.
Muitos profissionais especialistas dizem, se as pessoas bebessem mais águas e menos refrigerante, muita coisa poderia resolver na vida dela, mas não. Tem gente que não toma água. Se é 70% do seu corpo é água, você não bebe água. Tem gente que passa dias sem beber água, só sabe beber refrigerante. Aí depois reclama que está tudo ruim, está obeso, que está com triglicéridos, com isso, aquilo, diabetes, isso aqui. É claro, acorda de manhã já tomando uma Coca-Cola de 2 litros. É meia-noite, está virando Coca-Cola. Você quer o quê? Ah, eu tô com a diabetes. Lógico que tá com a diabetes. A culpa é de quem? É o diabo, não é? Não é. A diabetes é a irmã do diabo, não é. Ah, eu pus uma roupa, não coube, entrei em crise, então. O que é o básico? Ah, eu não como isso, eu não como aquilo, eu só como batata com frita, com hambúrguer. Então escolha. Você quer ser feliz ou quer ser magro? Os dois você não consegue. Não dá para ser feliz todos os dias comendo e ser magrinho. Você tem que aprender. São escolhas. Mas você precisa cuidar do básico. Uma alma sarada. Entendeu? Um espírito forte. Quanto nós não somos edificados nos cultos. Mas tem gente que ainda teima, ainda não amadureceu, não avançou no nível de entender que não se falta no culto. Ceia do Senhor. A coisa básica do cristianismo, sabe, depois do batismo, é outra ordenança de Cristo básica, ceiar. Eu não vim na ceia porque, não sei, o cachorro caiu, bateu a pata e ficou mancando. Sabe, coisa básica. Então, se nós não cuidarmos do básico, você pode orar até a orelha bater palma, não vai ter resposta. Porque você não tem resposta de Deus com o altar quebrado. A negligência tem tomado conta do coração de muita gente. É negligente. Deus não responde ao altar quebrado. Segunda coisa, a Bíblia diz que Elias restaurou o altar. Nesses 3 meses nós vamos estar trabalhando para restauração. Restauração. Esse mês é da nossa vida espiritual. Nós vamos jejuar. Mas não jejuar por conta de achar que vamos conquistar alguma coisa em Deus. Não é jejuar na lei. Nós jejuamos na graça, sim, mas nós jejuamos para buscarmos algo do Senhor espiritualmente. Nós estaremos jejuando a partir do dia 14, todo mundo. Quem está comigo, diga amém. Vai ter oração aqui sexta-feira, vem para a oração, ore nas células, começa a ter, amanhã vai ter devocional, começa a leitura bíblica, amanhã acorde 10 minutos mais cedo, antes de trabalhar. Fala, já vou começar cedo. Senta lá e lê os seus 2 capítulos, Mateus 1 e 2. Lê pelo menos 2, 3 vezes. Aprenda a riqueza daquele capítulo. À noite nós vamos ter a live falando sobre o devocional. Se comprometa, fala, eu vou fazer devocional. Na minha casa eu não vou ser mais relaxado com essa questão da minha família. Eu não vou ser mais desleixado com a leitura da palavra, com o entendimento da verdade. Vou tirar todos os dias para pelo menos ter um período de oração. Segunda coisa que ele fez. Próximo. Elias tomou 12 pedras e conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Ele pegou 12 pedras. Eu acabei de dizer que Israel estava dividida. Então as 12 pedras representam todo o povo. Israel estava dividido. O que significa isso? Em que você não pode estabelecer nada na divisão, você precisa de unidade. Você não estabelece nada na divisão. A Bíblia diz, andarão 2 juntos se não tiver de acordo.
Casa dividida não subsiste. Eu preguei semana passada, ou retrasado, sobre unidade. Unidade deve ser algo que a gente deve trabalhar intensamente. Por quê? Porque Elias estava falando o seguinte: a base do altar estava quebrada, eu restauro. Vamos restaurar a base. Trazer cura. Não dá mais para viver ofendido. Há quanto tempo você está ofendido, ofendida? Há quanto tempo você vive ressentido, ressentida? Está na hora de você falar: Deus, eu quero ser curado. Chega de caminhar com isso. A base. Agora Deus vem e estabelece agora as 12 pedras, que é o que? A unidade. Vou trabalhar em unidade. Por isso que nós estamos fazendo esse projeto em unidade. É todo mundo participa disso. Há um mover na unidade. Nós vamos começar a experimentar algo sobrenatural a partir de hoje aqui. Sabe por quê? Porque, irmãos, quando um ora é poderoso. Agora, quando uma igreja inteira ora, algo grandioso acontece. Quando um jejua, muita coisa pode acontecer. Mas quando todo mundo jejua, irmão, o sobrenatural vai acontecer. Todo mundo lendo Bíblia, todo mundo na mesma passada, espiritualmente crescendo, espiritualmente fluindo. Nós vamos ter aqui a escola do Espírito Santo, todo mundo fluindo no Espírito Santo, dom sendo derramado. Imagine o avivamento que está por vir, igreja. Esse avivamento, despertamento espiritual. E todo mundo incendiado, todo mundo cheio de fogo. Agora Deus não responde com fogo aonde não há unidade. E ele continua. Interessante que com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Uma coisa muito importante, e eu vou encerrar por aqui, não dá mais para ir além. Tenho muita coisa para falar, mas não dá. Veja que coisa maravilhosa. Os profetas, se você olhar o texto aqui, quando a Bíblia diz que os profetas começaram, diz que eles foram lá, colocaram o holocausto e já começaram a orar, fazer, buscar e passar o dia e terminaram sem resposta alguma. Mas agora nós vemos uma outra cena completamente diferente. Um homem que não se preocupou em orar inicialmente, em ter a sua performance espiritual. Ele se preocupou em estabelecer os princípios e fazer o processo. Sabe? Valorizar o processo, ter sensibilidade no processo, é o que pode trazer os maiores resultados. Às vezes nós queremos já ir para as cabeças. Às vezes a gente já quer o fogo de Deus, mas a gente quer o fogo de Deus sem ter ido buscar a água do Espírito Santo. Às vezes nós queremos coisas em Deus, mas nós não passamos pelo processo. Nós não respeitamos as etapas. Perceba que ele faz em etapas: restaura o altar, põe as pedras, e faz o rego, arma a lenha, coloca o holocausto. E a Bíblia diz que ele coloca, ele não só joga o animal, que vocês acham que é assim, né? Eles iam lá e jogavam o animal. Não. Ele tinha todo um processo de preparo, ele cortava, ele picava o animal. Outra coisa, ele tinha que pegar todas as entranhas, tirar, lavar as entranhas, porque o animal não poderia ser sacrificado, não, levado para o holocausto com a sujeira interna, ele tinha que ser purificado. Ele teve que colocar a mão em coisas que ele não gostava. Aí eles tiveram que trazer água, e não foi pouco, mas eles estavam no Monte Carmelo. Em cima do monte não tinha água, tiveram que descer, subir com aquelas jarras d'água pesada, e ele ainda pediu para fazer 3 vezes. Você tem que ir lá. O processo também tem isso, tem o nosso desgaste, sim, o nosso preço de ir lá e fazer, de catar água, de andar com a água aqui, de ir lá cavucar. Não é uma coisa que acontece misticamente, não. Às vezes nós estamos querendo respostas de Deus de forma mística e sobrenatural, sem entender que há um processo e precisa respeitar os processos, os passos. Mas tem gente que negligencia isso e ele queima etapas. Ele quer pular etapas. E ele não respeita o processo. Ele não entende que é no processo e por conta do processo que vem a resposta de Deus.
A Bíblia diz que Deus levou o povo pelo deserto. Por quê? Porque o deserto era o processo de Deus na vida do povo. Não era simplesmente uma mudança geográfica, tira o povo do Egito e coloca aqui na terra prometida e pronto, e cada um vive feliz para sempre. Não, agora eu estou tirando vocês de uma condição e levando para outra, mas agora precisa de um processo de tratamento, de cura, de libertação, de mudança de mentalidade, de preparação para aquilo que virá. Porque existem guerras que você precisa estar preparado para entrar. Então não dá simplesmente para ir com a cara e coragem. Precisa estar treinado, qualificado. Tem gente que fica falando, eu quero crescer na vida, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser mais próximo, mas não participa de nenhum processo, se recusa a aprender, se recusa a estudar, se recusa a se dedicar. Ah não, eu já trabalho, eu vou ter que estudar, eu vou dormir mais tarde, eu vou ficar sem comer, eu vou ter que acordar mais cedo. Dá muito trabalho. Então você não quer ter o trabalho. Aí depois quer ter o resultado. Não tem resultado. Um tempo atrás um jovem aqui da igreja falou isso. Mas se eu tiver que estudar, eu já estou... Aí eu vou chegar muito tarde em casa, e aí eu vou ter que acordar muito cedo. Isso e aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, agora é a hora, você não tem nada. Agora é a hora. É hora de dormir tarde, acordar cedo, ficar sem dormir, estudar, se qualificar, se profissionalizar, mas não quer, ele quer resultado, ele quer ver o fogo do céu caindo, 10 mil na conta dele, mas ele não quer se dedicar por isso. Aí quando fala de estudar, não, eu estou assistindo uma série lá, eu preciso terminar minha série, sabe como é que é? Mas eu vou dormir pouco. O que é dormir pouco para você? Para um homem, 5 horas, 6 horas por dia está ótimo, mais do que isso é procedência do diabo. Não, dizem que tem que dormir 8 horas por dia. Isso aí depois de 50, 60, que você já está estabelecido, você dorme antes disso, não dá para dormir. Tira o atraso no final de semana, entendeu? Mas não dá muito, irmão. Quem quer, de fato. Não, pastor, eu tenho que 9 horas da noite eu tenho que estar na cama. Então, não tem escola que vai liberar você 8h50. Ou faz uma faculdade à distância, não sei. Quantos estão entendendo aqui o recado de Deus? É como esse projeto que nós apresentamos agora. São 3 meses. Terão passos, serão processos, serão etapas. Longo até, 3 meses, 90 dias. Passa rápido, mas também não é assim. Existem os processos. Aqueles que participarem, aqueles eu tenho convicção de que lá na frente vão estar colhendo os resultados. Eu quero te convocar a fazer parte disso. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.